O Ciclope é um dos mutantes mais bem desenvolvidos da Marvel. Na boa, ele era um simples moleque cheio de vergonha e virou o maior líder mutante. Tem momentos que ele consegue ser um líder muito melhor do que o Capitão América, mas ele também não é 100% certinho, ele usou a X-Force pra resolver alguns problemas ilegais. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 fatos sobre o Ciclope. E não, ele não enxerga tudo vermelho. Muita gente acha que o poder do Ciclope é só tirar rajada de energia pelos olhos. Na verdade é só isso mesmo. Só que ele tem muita habilidade em luta e é um bom estrategista. Pra você ter noção, nos quadrinhos teve uma vez que o Scott ficou sem os óculos, e ele teve que lutar de olhos fechados pra vencer todo mundo. E acabou que venceu. Pô, me lembrou o Demolidor. Uma coisa que pouca gente sabe é que essas rajadas de energia que o Ciclope solta pelos olhos não tem a ver com os olhos dele em si. Na verdade tem e não tem. Agora deu, cara. Os olhos do Ciclope servem como se fossem portais pra dimensão vermelha, que é uma dimensão que só tem energia vermelha. Mas também fizeram um retcon explicando que ele absorve a energia do sol e usa. Mas toda hora ele fica mudando a origem dos poderes dele. É o bando de vagabundo. Teve um momento nos quadrinhos dos Vingadores vs X-Men que a gente viu o quão forte é essa rajada de energia. O Ciclope tinha sido afetado pela Força Fênix e acabou que ele ficou um pouco instável, mas isso acabou deixando o Ciclope ainda mais poderoso. Ele ficou forte o suficiente pra ferir o Dormammu, e o Ciclope também foi capaz de destruir vários robôs sentinelas de uma só vez. Esse dia ele tava doido, eu tava lá. Quando o Scott era criança, ele tava voando de avião junto com o pai dele, a mãe e o irmão Alex, que também é conhecido como Mutante Destrutor. O que aconteceu é que nesse dia o avião foi incendiado pela uma nave alienígena do Império Shi'ar. A mãe dele jogou os dois moleques pra fora do avião com o único paraquedas que tinha, na tentativa de salvar ele. Adiantou muito não porque o paraquedas pegou fogo na descida, mas os moleques ficaram bem, só ficaram com amnésia. E muita gente acha que os poderes do Ciclope é incontrolável, mas na verdade ele só não consegue controlar a rajada de energia por conta desse acidente. Quando os dois se recuperaram, eles foram levados para um orfanato, e foi lá onde o Scott conseguiu seus primeiros óculos, que era feito de quartzo rubi. Isso ajudava o Scott a não ficar lançando energia pra todo lado e matando todo mundo. E foi o Senhor Sinistro que separou o Scott do irmão dele. É uma história de maluco. O Ciclope foi o primeiro a fazer parte dos X-Men. Isso porque o Xavier foi atrás do Scott pra recrutar ele, só pra ajudar o professor com o plano dele de trazer a igualdade dos humanos e mutantes. Até porque os mutantes sempre sofreram muita rejeição dos humanos. Se você olhar pra vida real, você vai ver muito disso também. Foi nessa formação dos X-Men que o Scott se apaixonou pela Jean Grey, e eu só consigo lembrar da abertura dos X-Men Evolution. Eu achava legal quando ele falava Jean Grey, mas é meio complicada a situação deles porque ela já morreu uma vez, foi possuída pela Fênix e morreu de novo, sem contar que ela já foi clonada pelo Senhor Sinistro. E o Scott acabou tendo um filho com a clone, mas isso daí é algo que tá sendo abordado na série dos X-Men 97. Eu não vou contar tudo aqui porque eu não quero dar spoiler. Se é que eles vão seguir por esse caminho também, né? Geralmente eles adaptam muita coisa, mas o que eu posso dizer é que o Scott e a clone da Jean são pais do Cable, mas o nome dele original é Nathan. Mas o Scott também tem filhos com a Jean Grey original. É mó bagunça. Depois que o Scott descobre que aquela Jean não é a Jean original, ele acaba indo comprar cigarro e deixa ela e o filho sozinho. Mas ao contrário de seu pai, o Scott voltou pra família que ele abandonou. Mas quando ele chegou lá, o filho do Scott foi capturado pelo Senhor Sinistro, e a clone foi baleada várias vezes e ficou em coma. Ela chegou até a fazer um pacto com o demônio lá, mas deixa isso aí por outro vídeo. Mais pra frente, o Apocalipse capturou o Nathan, que ainda não se chamava Cable, e infectou o moleque com vírus tecno-orgânico. O moleque tava quase indo de Vasco, mas uma mulher do século 37 levou o garoto pro futuro e usou uma cura nele. Depois de um tempo, o garoto voltou pro passado, já se chamando de Cable, e mostrou que a cura deu certo, entre aspas. É esquisito que o Scott nem viu o moleque crescer. Aí o moleque simplesmente aparece na frente dele mais velho que o pai. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Scott e a Jean Grey têm basicamente o gene perfeito. Foi por isso que o Senhor Sinistro clonou a Jean. Ele queria gerar um mutante perfeito. Cara, e o Cable era pra ser muito poderoso. Tem até outra versão dele de outra realidade chamada Nate Grey. Sei lá se falei certo. Esse sim tem os poderes que era pro Cable ter, se não fosse pelo vírus tecno-orgânico. Ele tem esse visual um pouco parecido com Jesus. Também não sei se Jesus era desse jeito, mas esse mutante é tão poderoso que ele pode acabar com qualquer mutante da Marvel. Eu acho que o único que bate de frente com ele é o Legião, que é filho do Professor Xavier, e talvez a mutante Esperança. Ela tem poder de copiar o poder de todo mundo que tá em volta dela. Ela copia até a sabedoria da pessoa de usar aquele poder. Por incrível que pareça, ela foi treinada pelo Cable, então ela é uma boa atiradora, assim como o Ciclope também atira muito bem. É sério, o Ciclope tem uma mira muito boa. Aproveita e comenta aí o que você tá achando da série dos X-Men 97. Pra mim tá supimpa. Se você acha que o Ciclope é um cara certinho, tipo o Capitão América, você tá enganado. Quando ele virou líder dos mutantes, ele chegou a usar a X-Force, só pra resolver uns problemas que precisava e deixar encoberto. E o Scott também já traiu a Jean com a Emma Frost. Eu tentei! Cara, o Ciclope enxerga tudo vermelho ou não? É lógico que não, ele enxerga normal, só que com um filtro avermelhado por cima. Igual quando você bota aqueles óculos vermelhos na cara e fica parecendo um besouro. Todo mundo sabe que o Ciclope e o Wolverine trabalharam juntos, mas a verdade é que eles sempre vão ser rivais um do outro. E o motivo disso é o caso amoroso que rola entre o Logan e a Jean. O Ciclope é corno, igual sua ex-namorada que te traiu há 2 anos atrás com seu melhor amigo. Pô, cara, o Wolverine deve ser muito fedorento. Eu quero pensar nisso não. Lá ele. Teve um quadrinho em que os três sabiam que tava rolando um caso entre os três e eles ficaram de boa. Vai saber se virou um trisal. E ainda tem a Emma Frost. Só os corno manso. O Ciclope já perdeu um olho. Isso faz uma referência àquele Ciclope que só tem um olho só. E uma luta contra o Wolverine, o Ciclope acabou perdendo um olho. Cara, esse visual dele sem um olho e com cabelo grande ficou muito forte. Mas nessa luta não foi só o Ciclope que saiu perdendo. O Wolverine acabou perdendo uma mão. E pro Ciclope ter quebrado o adamante, ele tem que ser muito forte. Pô, o bagulho era indestrutível. Era, né? Foi quebrado. O Scott é imune aos poderes do irmão dele. Assim como o Alex também é imune aos poderes do Ciclope. Pelo fato deles serem irmãos, eles não conseguem afetar um ou outro com os poderes. Toda vez que os dois lutam,
luta, ninguém sai ganhando. Não se usar os poderes, só se for combate físico, corpo a corpo, tete a tete. O Ciclope é o maior estrategista da Marvel, de acordo com o Nick Fury. Além do Ciclope também ser o maior líder de equipe. Em situação difícil, o Scott consegue criar estratégia muito rápido em batalha. E quanto mais rápido ele toma a decisão, mais precisa ela é. E se alguma coisa dar errado, ele vai trocar a estratégia e vai dar certo do mesmo jeito. Isso daí é quase um poder também. Durante aquele evento dos Vingadores e os X-Men, que eu tinha falado mais pro começo do vídeo, o Ciclope tinha sido possuído pela Força Fênix. E ele acabou ficando meio doido da cabeça. No momento que ele tava possuído, ele acabou matando o Professor Xavier. Mas também o Xavier tinha tentado entrar na mente dele. Por sorte, a Esperança, que era aquela mutante que foi treinada pelo Cable, conseguiu pegar a Força Fênix pra ela. E virou a Fênix branca. Tá vendo? Quando a Fênix é branca, todo mundo gosta. Mas quando ela é negra... Depois desse evento, o Ciclope acabou sendo preso. Mas enquanto ele tava na cadeia, os mutantes estavam sendo caçados. Então o Magneto acabou soltando o Ciclope. Foi aí que começou uma revolução e o Ciclope saiu salvando todos os mutantes. Com isso, várias pessoas ficaram do lado do Scott e começaram a chamar ele de revolucionário. Ele ganhou até um uniforme novo que pra mim é o mais brabo dele. Saca só o X na cara. Propaganda do X. Calma aí, YouTube, é piada. Não vem querer derrubar meu vídeo não, hein. O Ciclope passou a comandar um grupo chamado de Revolucionários e ele tentou lutar por um mundo melhor pros mutantes, que era algo que o Xavier tentou fazer, mas nunca conseguiu. Até porque ele se preocupava muito com os humanos. Por consequência do que o Scott estava fazendo, os mutantes tiveram que lutar contra os inumanos. E o Scott acabou sendo exposto ao gás terrígeno, ou sei lá como é que fala o nome desse gás. Esse é um gás sagrado pros inumanos, mas é muito mortal pros mutantes. É sério, o Ciclope ficou muito doente tentando destruir a última nuvem de gás que estava matando os mutantes. O Ciclope ficou muito mal, então ele acabou sendo morto pelo Raio Negro. E ele é como se fosse o último recurso dos inumanos. Ele consegue até derrotar alguns mutantes nível ômega. Algum tempo depois, os mutantes voltaram a aparecer na saga O Retorno da Jean Grey. Pô, cara, vou ficar lembrando dos X-Men Evolution. Pô, falava o nome de todo mundo que aparecia. Pelo que eu entendi, os mutantes foram ressuscitados pela Fênix como uma forma de manipular a Ruiva pra ela aceitar os seus poderes de volta, não a Mary Jane. A Jean recusa a oferta e assiste o Ciclope morrer nos seus braços. Não no seu, no braço dela. Pô, deixou o cara morrer, cara. Só os homens que amam de verdade. Pô, aproveita que você tá aqui e deixa seu like, cara. Pô, o like é de graça e me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do vídeo. Ah, e se você quer aprender a viralizar vídeos curtos, vai no primeiro link no comentário fixado. Lá eu tenho um e-book pra você. Mais pra frente na história foi explicado que isso tudo era plano do jovem Cable pra ressuscitar o Ciclope. Pô, o cara tá certo, ele só queria salvar o pai. O jovem Cable tinha introduzido um artefato no Ciclope, que seria capaz de armazenar parte do poder da Fênix. E isso fez que o Ciclope ressuscitasse. Pô, é só eu que acho as histórias dos mutantes meio confusas, principalmente dos X-Men. Sei lá, eu devo tá ficando maluco. Comenta se você também acha isso. Cara, o Ciclope evoluiu muito a personalidade dele. No início ele era um moleque tímido, mas depois ele começou a ganhar confiança e virou o maior líder dos mutantes. Conseguiu até superar o Xavier e o Magneto. E ele realizou o maior sonho do Xavier, de fazer os mutantes e os humanos viverem juntos. Quando o Ciclope virou revolucionário, ele ficou muito sombrio. Cara, o Senhor Sinistro revelou que o Ciclope tem um irmão perdido. O nome dele seria Vulcano. Pelo menos esse é o nome de mutante dele. E o Ciclope e o Alex também têm imunidade aos poderes dele. O Vulcano ainda estava dentro da barriga da mãe quando ela morreu. Ele foi tirado e guardado numa câmara especial. Cara, ele ficou lá até a adolescência dele. O Vulcano chegou a dar muito trabalho pros X-Men, além dele ficar brigando muito com o Scott e com o Alex. Bom, quero saber de você, qual é o seu mutante favorito? Comenta aí que eu posso trazer um vídeo sobre ele. Ah, e aproveita e assiste esse vídeo aqui também.